pecadores, o inferno é real, o inferno é real. Não acredite nessa mentira, das testemunhas de Jeová, que prega que o inferno é real. Essa Bíblia debaixo do braço dele tem um objetivo e não é ensinar a palavra de Deus. Você fique comigo até o final do vídeo e eu vou usar a Bíblia para expor essa figura. Esse tipo de trabalho é um trabalho inútil e não tem valor nenhum para a divulgação das boas novas do reino, e eu vou te provar utilizando a Bíblia. Fique comigo até o final. 1 Pedro 2, o 16. Sejam como pessoas livres, usando a sua liberdade não como disfarce para fazer o que é errado, mas para serem escravos de Deus. Vamos aprofundar mais nesse texto na obra de referência aqui em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 13 diz assim: Vocês foram chamados à liberdade, irmãos. Somente não usem essa liberdade como oportunidade para buscar os desejos da carne. Ao contrário, por meio do amor trabalhem como escravos uns aos outros. Um pouco mais abaixo, no versículo 19, destacam as obras da carne, mas eu gostaria de frisar aqui no 20, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúme, acessos de ira, discórdia, divisões, formação de seitas. Então, depois de lermos esses dois textos, nós conseguimos uma luz, que diz no primeiro texto, de 1 Pedro, para não usar a liberdade, ou seja, o serviço a Cristo, como um pretexto, uma desculpa para as obras da carne, que é briga, rixa, discórdia, divisão. O texto ele ainda usou a palavra disfarce. Muitas pessoas elas utilizam as escrituras, a imagem de cristão para atacar outras pessoas, para dar vazão. Por exemplo, as obras da carne, quando a gente fala em obras da carne, muitas pessoas pensam logo na imoralidade, sexo. Mas existe obras da carne também como briga e rixa. E tem pessoas que gostam disso e usam as escrituras para dar vazão a esta obra da carne, briga e rixa. Ela vai usar essa aparência cristã dela para atacar, como muito tempo a igreja fez, usou a palavra de Deus para assar, perseguir outras pessoas. Então, concluímos razoavelmente o seguinte, que essa roupa, essa Bíblia que nunca se abre, que eu não sei qual que é o objetivo dessa Bíblia debaixo do braço dele, é um disfarce, uma aparência de devoção a Deus. Aí nós vamos voltar no texto de 2 Timóteo 3, 5. E manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção, desses afasta-se. Ou seja, essa Bíblia, esse paletó com essa calça, isso aqui é uma aparência, tá? Isso aqui é um disfarce, é uma fantasia. Mateus 7,15 diz assim, tomem cuidado com os falsos profetas, que se chegam a vocês em pele de ovelha, mas por dentro são um lobo voraz. Pele de ovelha nós poderemos colocar aqui como disfarce, uma aparência, uma fantasia, uma aparência, uma fantasia. Por isso que a Bíblia não abre. Pelos seus frutos vocês reconhecerão. Voltando em Gálatas 5, versículo 20, a obra da carne, obras da carne, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúme, acessos de ira, discórdia, divisões, formações de seitas. Tutorial de como reconhecer um falso profeta. As obras, as ações. No 5, por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé. E quando o falso profeta ele vai acusar um verdadeiro cristão, como esse Tonhão fez aí no vídeo, olha o que voltando no 1 Pedro 2,15. Pois é da vontade de Deus que por fazer o bem vocês silenciem a conversa ignorante de homens insensatos. Ou seja, a postura que as testemunhas de Jeová têm no vídeo, além de silenciar o comportamento ignorante dele, depõe contra as acusações que ele faz. Em resumo, o que temos a dizer? Ele está usando a aparência de devoção a Deus, a liberdade religiosa que nem foi ele que conquistou, foram os verdadeiros cristãos, em tribunais, brigando pelo direito de falar a outros sobre a mensagem do reino,
como um disfarce para atacar, dar vazão à obra da carne, que é briga, rixa. Isso alimenta o, o espírito dele, entende? E muitas pessoas vão olhar para ele e vão falar assim, é fácil olhar para ele e falar, esse cara é... Mas muitas pessoas talvez vão olhar para ele e vão falar, não, ele está fazendo igual o João Batista de Jesus fazia. Não, não era assim, tá? Eles tinham base, Jesus mesmo se apoiava nas escrituras, ele tudo que ele ia falar, ele dava atenção, está escrito, ele mostrava para a pessoa, citava as escrituras para as pessoas. Ele em nenhum momento faz isso. Ele não para pessoas, ele não quer. Olha o tanto de pessoas que ele poderia estar falando. Ele usa o tempo dele para acusar, provocar e expor de maneira inadequada, uma maneira desrespeitosa as testemunhas de Jeová. Pessoas como ele, na verdade, atrapalham a liberdade religiosa que foi tão difícil conquistar em tribunais. 2 Pedro 2,2. Além disso, muitos seguirão sua conduta insolente, e por causa deles as pessoas falarão mal do caminho da verdade. Então, em conclusão, a pregação do reino não é essa histeria, essa alegoria, esse disfarce, essa fantasia, mas ela é estabelecida de maneira pacífica e racional, onde apela-se para o conhecimento contido na palavra de Deus à base do raciocínio lógico.